Então, no episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês o que a gente definiu como prioridade. Por que a gente fez isso e por que isso faz toda a diferença na hora de você querer montar uma loja. Nós estamos aqui nessa parte externa, porque eu estou aqui do meu lado com o rapaz da empresa de controle de pragas e eu estava aqui explicando para ele quais são as dificuldades que a gente tem e a nossa necessidade de fazer um trabalho de knockdown. Como é que eu passo por cima de concorrência? Como é que eu lido com a concorrência? Qual o problema maior da concorrência? O problema maior é que a concorrência, ela na maior parte das vezes reage ao que você vai fazer. Dessa vez eu não vou te ensinar nada, eu vou te mostrar como eu tomo as decisões. Vem comigo. Se eu só tivesse uma loja, o financeiro ficaria aqui na loja. Como já hoje, com uma pessoa ficando no CPD para lançar nota, ao mesmo tempo uma pessoa, e essa mesma pessoa para fazer a organização dos pagamentos e a conferência de caixa. Resumindo, seria isso que a gente faria, né? Mas a ideia é abrir novas lojas e também não é eu ficar preso aqui nessa loja o resto da minha vida. Então a gente já está estruturando para ter um escritório fora daqui, para que o financeiro seja feito fora, para que a controladoria seja feita fora. E aí, o que é importante quando a gente fala de financeiro, né? Eu tenho contas a pagar, contas a receber. Contas a receber vai ser conferência de caixa, conferência de cartão. Contas a pagar, agendamento de pagamentos, controle de pagamentos, organização dos boletos, fechamento de folha, algumas outras coisas que o Contas a Pagar vai estar fazendo. Qual a nossa ideia, né? Minha e do João Berlim? É pegar e treinar uma pessoa para ficar lá no recreio, num escritório, para cuidar do financeiro remotamente. Colocar uma empresa de recolha de bens, né? Um cofre inteligente, para que o dinheiro vá todo para o cofre inteligente. E aí não tem a necessidade da gente ficar, ninguém ficar arrumar jeitinho para o dinheiro desaparecer da loja e ir para dentro do banco. Essa é uma coisa, né? Então, se eu tenho todas as contas a receber indo para o banco, ou seja, todo o dinheiro da loja vai para o banco, todo o dinheiro todos os cartões vão para o banco, meu contas a receber está lá, a pessoa interna que vai fazer a conferência. E a pessoa do contas a pagar, o que ela vai fazer vai ser agendar e pagar as contas. Então a gente vai botar uma pessoa no recreio para poder fazer o contas a pagar e o contas a receber. Tá? Esse é o primeiro ponto. Legal, né? Então, tendo isso pronto, a gente vai ter a operação do financeiro rodando. Aí eu preciso dos fechamentos financeiros, né? Que é fechamento de fluxo de caixa e fechamento de DRE, que vai ser feito pela controladoria. Então, a gente lá, como tem várias empresas, a gente montou uma controladoria interna nossa que vai estar gerenciando essa pessoa do financeiro com o monitoramento do Jean, que é nosso mentor da área financeira. Ele vai estar acompanhando de perto, mas a gente vai ter esse controller lá para poder gerenciar. Porque a ideia é que tenha mais lojas e aí isso tudo funcione dessa maneira para poder pagar as coisas, pagar boleto e etc. Por que tem que ter uma controladoria? O que uma controladoria faz, né? Uma controladoria vai fechar as contas para você, olhar a DRE, fazer análise dessas despesas da sua DRE, como? Pegando a despesa, dividindo pela receita e vendo quanto que está a representatividade dessas despesas para a receita e vendo se isso está adequado ou não aos nossos critérios, lá, ao nosso benchmark, para qualquer coisa que fuja do padrão, a gente possa tomar ação o mais rápido possível. Isso é uma das coisas. A segunda é ter a projeção de fluxo de caixa dentro do mês, para saber se está tudo bem com as contas, como vai fazer, com a agenda financeira, para a gente poder saber quando vai cair os pagamentos e tudo mais. Muita gente controla a compra, mas não controla os pagamentos. Então você tem que ter cuidado para que os pagamentos não sejam maior do que a sua média de receita diária, porque senão o que vai acontecer é que vai ter mais coisa para pagar do que dinheiro para receber, e aí a conta não fecha e começa a entrar no desespero. Aí vira em chat especial e começa a antecipar cartão, começa a ter todos esses problemas. Beleza, né? Mas o que a controladoria, além disso, tem que olhar? Ela tem que olhar também, por exemplo, entrar no sistema e verificar se existem produtos com margem negativa. Por quê?
E produtos com margem negativa provavelmente teve erro de cadastro, vai gerar prejuízo. Porque são produtos que era para estar vendendo com margem e está vendendo sem margem. Inclusive, é um dos pontos mais normais de acontecer e da gente perder margem. Além disso, além dessa parte da controladoria, dentro da controladoria ainda, temos que olhar a curiosidade de estoque, temos que olhar se não tem nenhuma compra fora do programado. Toda vez que for combinado do fornecedor pagar uma troca ou o fornecedor dar algum tipo de bonificação, isso tem que ser lançado no financeiro para ser conferido se foi pago essa conta, seja em mercadoria ou se foi pago em dinheiro, coisa que normalmente não tem. Verificar se tudo que foi pago em boleto tinha uma nota fiscal condizente com esse boleto, para ver se você não está pagando conta dos outros à toa. Ou a controladoria também ela audita compras, então ela tem que verificar se as compras por fornecedor ou por produto estão de acordo com a média de venda daqueles produtos. Por exemplo, vamos dizer que eu venda 100 unidades de uma cerveja X. A controladoria deixa aceitável que, sei lá, o cara erre em 10%, 20%, que seja, compre 120 unidades e só venda 10. Agora, não pode acontecer de ter discrepância, como, sei lá, o cara comprou 200 unidades e só vende 100. Aí ele comprou mais do que deveria e aí o comprador precisa justificar essa compra para o controller. Porque senão ele pode achar que simplesmente houve uma fraude ou houve uma oportunidade de ele tentar fazer a empresa comprar coisa que não precisa. Então, assim, a controladoria tem como habilidade, tem como obrigação olhar esses pontos chaves, controlar esses pontos chaves, garantir que o dinheiro que a empresa recebeu vá realmente para a empresa, garantir que as contas foram pagas. Então ela é muito mais uma auditoria, um verificador, um analista. Inclusive, o perfil do controller tem que ser um perfil de analista, porque ele vai muito mais procurar problema, procurar falha, procurar erro, do que simplesmente executar alguma coisa. Por exemplo, um relatório que a controladoria olha e que o financeiro também deveria olhar todos os dias é o relatório de cancelamento por checkout, por caixa, por operadora. Por quê? Porque o máximo aceitável é 0,5%, então você tem como ficar olhando para ver se existe alguma operadora que está cancelando mais do que 0,5%. Caso isso aconteça, em 80% dos casos isso deve ter fraude no caixa. E aí, se existe fraude no caixa, você tem que ir ali tratar. Então, normalmente, quando a gente faz batida num caixa, ou quando a gente vai pedir para contar um produto que acabou de chegar, a gente normalmente vai na boa. O que é ir na boa? Você vai no produto que está dando maior divergência. Você vai no caixa que está dando maior cancelamento. Você vai aonde normalmente já está dando problema. Ninguém sabe, você sabe que está dando problema, para as pessoas vai parecer que você está indo de forma aleatória, mas não está. Você está indo em cima do que está dando normalmente maior problema. Então isso acontece na gestão de estoque, isso acontece no caixa, nas operadoras de caixa, e é importante você estar olhando, e é importante que elas vejam que você está olhando, tá? Para que não dê problema em relação a isso. E, por exemplo, hoje, com o sistema que a gente está, é muito ruim, o sistema não funciona, o atendimento é uma droga, uma porcaria, né? Não recomendo isso nem para o meu inimigo mais próximo. O sistema realmente é muito ruim. As coisas não batem, a informação não fecha, e é uma droga. E o atendimento ele é ruim ainda para a gente tentar, de alguma maneira, dar alguma solução. Então é importantíssimo que tenha essa área. Se você é pequeno demais para não ter uma controladoria, quem vai fazer a função da controladoria é você. Você que vai ter que auditar essas coisas, você que vai ter que olhar esses relatórios todos os dias. Produtos não vendidos, né? Os produtos não vendidos são importantes para verificar se eles... o que aconteceu, se eles não estão no estoque, o que está acontecendo com ele. Você vai ter que olhar relatório de produtos que estão vendendo mais para ver análise de ruptura, para não deixar faltar. Um dia de falta de Coca-Cola dá Coca-Cola para cacete que você perde de venda. Então você tem que olhar esses pontos todos.
responde aí, César. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Você vai pegar esse número do WhatsApp, você vai criar um grupo de até 3 pessoas, você e pelo menos mais 3 pessoas. E aí você vai colocar esse número que eu coloquei aqui, que tá aqui em cima, como admin do grupo. Após isso, a minha equipe no dia seguinte vai passar a postar vídeos diários de sacadas exclusivas que só vão ter nesses grupos de WhatsApp. Essas sacadas não estão no Facebook, não está no YouTube, não está no Instagram, não está em lugar nenhum, não está nos meus alunos, só tem para quem estiver no grupo de WhatsApp. Então você precisa entrar nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade até o que o Leandro estava falando, né? Normalmente, depois de um certo tamanho, um certo crescimento, a controladoria ela tem que ser implantada. Às vezes você não tem ainda a controladoria, mas os processos, né? Eles têm que começar a ser implantados. E assim, são muitos processos. Mas eu gostaria só de destacar alguns que, independente do seu tamanho, você consegue fazer, né? Ou dando essa atribuição a uma pessoa, ou você mesmo sendo responsável. Então, processos que são importantes para você atestar e confirmar os resultados da sua loja. Você tem que ter o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, né? Para ver se a sua loja economicamente é viável, se está dando lucro no DRE. Veja que é diferente de dar lucro no banco. É dar lucro no DRE, na competência. Para você saber o teu lucro, aí você vai ter que fazer um demonstrativo de fluxo de caixa ou um demonstrativo de lucro e prejuízo, que esse sim ele vai indicar quanto que você tem que ter de dinheiro no final do mês, né? Além da sua empresa ser viável. Existem outros processos, por exemplo, que você pode verificar, por exemplo, análise do mix da loja, quantidade de SKU por metro quadrado. Todos esses processos são processos de controladoria. Através desses processos que você vai conseguir confirmar e atestar o funcionamento da sua loja. Então, análise de mix é uma coisa importante. Você tem que saber como é que suas seções, departamentos estão vendendo, para você ter um relatório para acompanhar. Fazer a sua análise tributária. O que é análise tributária? Eu sou advogado, sou contador? Não, mas junto com essas pessoas, você vai verificar quais são os melhores benchmarks que o mercado está praticando e o que você pode ganhar ou perder, né? Durante o mês, quanto de ICMS que já está previsto para você pagar, quanto de débito você tem, quanto de crédito você tem, quanto de PIS, quanto de COFINS. O seu contador ele te orienta a executar alguma ação para diminuir isso. Isso são opções da controladoria, né? Você fazer uma auditoria de margem para saber se as margens estão corretas, não ter margem negativa, ou até mesmo margens baixas onde você entende que deveria ser melhor, tá? Você tem que ter a análise de compras, tá? Você tem que ter o acompanhamento de despesas. A frase é clichê, mas é uma realidade, né? Você controlar custo é que nem cortar as unhas. Se você não controlar, cresce, né? Então, todo mês você tem que ver cada custo seu principal. E se algum deles teve uma variação muito grande, você tem que ir lá no detalhe para saber. Ah, a manutenção do meu veículo aumentou muito de um mês para o outro. Mas por que aumentou a manutenção? Ah, porque houve um acidente, houve uma troca de peça, né? Ah, o meu combustível aumentou muito de um mês para o outro. Então, tudo isso, ele faz parte da controladoria. Eu não tenho a controladoria ainda? Então é o dono ou uma pessoa por ele designada para fazer isso. Agora, uma coisa que é muito importante, não basta a controladoria ver, ela tem que apresentar esses resultados, esses benchmarks, essas medidas para o dono, para a direção, para que um plano de ação seja criado e seja corrigido, né? Você, por exemplo, uma coisa que a gente nunca faz, mas se você conversar com o seu contador, ele vai falar para vocês que isso é importante. Você tem o controle do seu ativo imobilizado da loja? Você anotou quantas gôndolas você tem, quantos ar-condicionado, quantos computadores, você colocou uma etiqueta de patrimônio em cada delas, precificou, informou isso ao seu contador? Isso aí vai fazer parte do seu balanço, entendeu? Mas muitas vezes nós não falamos. Então isso faz parte da controladoria, tá? Se você deu baixa de um bem, de um ativo imobilizado, você tem que informar o contador. Isso tudo passa pela controladoria. O ideal é você ter etiquetas numeradas para que você possa atribuir, né, números de patrimônio a cada bem do ativo imobilizado que você tem.
tá? Para que você possa controlar. Computadores, mesa, gôndolas, tudo isso, eles fazem parte da controladoria, tá? Uma outra coisa que eu posso também aqui, ó, como anda a operação. Normalmente, para eu validar a minha operação, qual é aqui que eu tenho que fazer? Tem que ter checklists, né? Tem que ter checklist operacional, comercial, de prevenção. Isso ao longo do tempo vai validar a minha operação. Se eu não estou fazendo, se o meu gerente não está fazendo, cabe à controladoria ir lá e cobrar ele. E cabe à controladoria apresentar esse resultado para o dono e para a direção. Então, a controladoria ela vai, digamos assim, ter vários tentáculos, né? Ela trabalha no financeiro, ela trabalha no contábil fiscal, ela trabalha na operação da loja, ela trabalha na prevenção, ou seja, ela vai juntar todas essas informações para que você possa criar medidas para tomar as decisões. Tá? Nós recomendamos mais de 30 processos na controladoria e dependendo da característica do negócio podem existir outros, né? Então é muito importante que você comece a pensar nisso. Tá? Comece a pensar na sua controladoria, comece a treinar pessoas para isso, implantar o processo, mas eu sou pequeno, Jamberli, bom, um checklist operacional dá para rodar todo dia. Então, seja via aplicativo, seja via papel. Então, isso aí vai ajudar você a medir o resultado da loja. Faça pelo aplicativo do Performance ao Mercado. Por quê? Quando acabar o checklist, ele manda um e-mail para você, te dando a pontuação da sua loja, o que está pior na loja, de acordo com a sua visão. Então, comece a fazer isso hoje, porque isso aí vai fazer diferença lá na frente para a sua loja. Então, pessoal, uma coisa muito importante dentro dos processos financeiros da sua empresa, e aí a tua direção, controladoria, a tua operação é o quê? Normalmente a gente tem que imaginar a nossa empresa em 3 momentos, né? O momento do passado, né? Que normalmente vai bater muito isso aí, vai bater muito com a contabilidade, são os números, né, do passado. Você vai comparar com o planejamento, se é que ele existe, né? Você tem o presente, que são os seus custos, é o seu contas a pagar, o seu contas a receber, é a execução da sua operação e o controle da operação. E aí você tem um aspecto que é futuro. O que é o futuro? Futuro é orçamento, né? Então é uma coisa que você vai envolver também cada vez mais, é o chamado orçamento empresarial, baseado no passado, olhando o presente. Você vai prever, né? Prever, entre aspas, o futuro, através do quê? De um orçamento anual. Ou seja, quanto que eu posso gastar, quanto eu imagino que eu vou gastar, quanto que eu vou, né, faturar a mais, quanto que eu vou contratar de gente a mais, quanto que eu vou comprar de mercadoria. Essa parte do orçamento, a controladoria também faz parte. Por quê? A gente vai fazer o planejamento, o orçamento, vai ter uma análise e interpretação, buscando melhorias, reforma, compra, aquisição, né? Até para poder ver se é um negócio de oportunidade ou não. Então, a parte de orçamento empresarial, normalmente você vai trabalhar com 3 cenários, né? Que é um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário neutro, né? Então, você vai fazer o teu orçamento baseado nisso, né? A economia subiu, a economia caiu, não mudou nada. Nós estamos num momento de pandemia, mais pessoas foram vacinadas, a abertura do comércio, não, menos pessoas, fechou mais, né? Então isso aí você tem que ter essa visão e planejar fazer o seu orçamento. Baseado no seu orçamento, depois que você previu, você mês a mês, você vai comparando o real, né, com o que você previu para você ir depois ajustando. Então depois a gente vai trabalhar com orçamento em 3 colunas, né? O planejado, o realizado e o ajustado. O que é o ajustado? O orçamento é anual. Mas se eu vi que houve distorções muito grandes no primeiro, segundo, terceiro mês, eu já ajusto ele para os próximos 9 meses. Então tudo isso é importante. Já dá trabalho, não estou acostumado. Tem que começar agora, porque é isso que vai fazer a diferença no seu crescimento. Quando surgirem as oportunidades de negócio, você já vai ter um orçamento pronto. Quanto eu posso me endividar? Quanto que eu posso pagar de prestação? Quanto foi a última vez que eu comprei equipamento? Então tudo isso vai trazer uma informação mais sólida para você tomar as decisões. Tá? Então temos que também começar a pensar no futuro. Como a gente pensa no futuro? Orçamento. Orçamento anual. Aí ele é previsto, ele é realizado e depois a gente ajusta. Tá? Então cada vez mais a gente vai falar também sobre isso. Tá? Isso traz poder para vocês, isso traz informação. Coisas que muitas vezes não existem em os seus concorrentes ou em outras empresas.
Então, pessoal, vamos cair para dentro disso aí também, que isso aí vai representar muita coisa no nosso crescimento. Um abraço aí a todos. Eu quero que você esteja comigo durante todo o evento, porque ele foi desenhado para que você atinja o resultado no final do evento, para que você consiga sair daqui com todas as informações necessárias para você poder chegar no resultado. A gente vai discutir o problema da sua loja e a gente vai resolver o problema da sua loja. Eu vou te dar a direção correta para você poder chegar no resultado que você precisa. Você imagina o impacto que a gente pode fazer no Brasil, o nível de impacto que isso pode causar na vida das pessoas, fora o nível de conexão, se você estiver me acompanhando daqui para lá, que você pode gerar. Eu desenhei umas 40 vezes esse evento de forma que eu conseguisse te ajudar a mudar completamente seus resultados. Filosofia Bootstrap. Foca no que é importante e no que vai te trazer resultado no curto prazo. Vocês viram aqui, coloquei esse cartaz, olha aqui como ficou, deu uma boa visibilidade para esse lado aqui da banca. E eu quero explicar uma coisa para vocês, talvez vocês saibam, talvez não, talvez vocês vão se importar, talvez não também, mas 80% das decisões de compra dentro do mercado, ela é tomada por impulso, é tomada na hora. Às vezes o cliente vem com a lista, vem preparado para comprar alguma coisa, mas ele sempre leva algo a mais. Eu acho que já até aconteceu isso com você. Você entra na loja e você fala, vou comprar pão. Aí você volta com outra coisa, sempre você traz algo a mais. E quando você coloca o cartaz, quando você expõe a mercadoria, você está aumentando a percepção do cliente, você está mostrando para eles oportunidades, então você atrai o cliente. Às vezes o cliente veio aqui no Hortifruti, por exemplo, ele veio para comprar abacaxi, mas tem aqui o alho, tem a batata que está na promoção hoje. E se por algum acaso isso aqui não tiver precificado, não está o quê? Não está chamando a atenção do cliente. E automaticamente pode ser que vai vender menos. Então por isso que é importante você deixar a loja precificada, você colocar os cartazes. Porque se a gente levar em conta que as decisões de compra, a maioria, é tomada dentro da loja, o cartaz ele vai fazer justamente isso. Ele vai aumentar a percepção para fazer com que o cliente compre, entendeu? Então, faça isso na sua loja, põe o cartazeamento, precifica a sua loja direito. Quando tiver promoção, quando tiver encarte, deixa sempre a loja precificada, a loja bem vista. Coloca tudo o quê? Na vista do cliente também. Se é os produtos que estão na promoção aqui, tem que estar na cara do cliente. Se eu estou passando aqui com o carrinho, se eu estou andando pela loja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aproveitar as oportunidades. E você utilizar cartazes é uma ótima maneira, é uma excelente maneira de você estar aumentando a percepção do seu cliente referente às promoções. Isso aí vai fazer com o quê? Que venda mais. Esse produto aqui vai vender mais do que esse aqui. E às vezes não é o preço, às vezes é a questão do quê? Da precificação. A beterraba aqui, por exemplo, ela está sem o cartaz. Mas se eu colocar o cartaz aqui, nesse produto aqui na beterraba, eu tenho certeza que ela vai vender mais. Porque está destacado. Entendeu? Ela vai estar na percepção do cliente, ela vai estar ali mais vista. Então, tudo tem que estar precificado. Dos dois lados, não importa, entendeu? O cartaz aumenta a percepção para poder ajudar na venda da loja, fechou? Outra coisa, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aqui, ó. Se você conseguir acompanhar aqui, ó. Aqui é o que? É o encarte digital, que a gente posta ali nas mídias sociais, no Instagram, tudo mais. Tá vendo aqui, ó? Ótimas promoções, galera. A arte, top, muito bem feita, muito produto na promoção. Mas deixa eu te falar uma coisa. E o cliente que não viu isso aqui? E o cliente que não segue a loja no Instagram? E o cliente que nem tem Instagram? Como é que ele vai adivinhar que isso aqui está na promoção? Como é que o cliente vai chegar na loja? Como é que ele vai adivinhar isso aqui? Não tem como. Ele precisa vir na loja e ver. Por exemplo, a gente tem essa exposição aqui de folhagens. Certo? Fizeram ela. Eu vou colocar os cartazes aqui. Eu vou colocar um cartaz bem bonito aqui para poder chamar a atenção, para poder mostrar que esse produto aqui está em promoção. Mas aprende uma coisa, produto exposto sem preço, é melhor você deixar no depósito. Porque não vai vender isso aqui, está guardado. Até por enquanto está guardado, está exposto. Mas para vender precisa ter preço. Põe uma coisa na sua cabeça, o cliente não tem bola de cristal para ficar adivinhando. E cliente não gosta de ficar perguntando quanto que é, quanto que é, quanto que é. Então tem que estar precificado, que fosse uma etiquetinha aqui, não tem problema. Mas tem que estar precificado. Aí você chega aqui,
Aí você fica, poxa, não, isso aqui é o quê? Entendeu? Então é um exemplo que eu tô dando para vocês, tá bom? Isso aqui a gente montou e eu vou colocar os cartazes. Mas tem loja, tem muito mercado que coloca e não põe o preço, simplesmente coloca e deixa. E tá errado isso aqui. Tem que ter algo informando, tem que ter algo aqui destacando, entendeu? Se for para deixar assim, para que pôr? Entendeu? Tem que colocar preço e vamos fazer isso agora. Então, pessoal, a gente já colocou aqui, ó. É só um cartaz simples, tá, pessoal? Mas só para você ver a diferença que já deu. Isso aqui tá aumentando muito a percepção dos clientes. Os clientes vão entrando de lá, os clientes vão vindo e só pelo fato de estar esse preço bom aqui também, tá 39 centavos, tá um preço bom. Mas em contrapartida o quê? Tem agora um cartaz informando, porque quando tava sem cartaz, como é que o cliente vai saber que tá 39 centavos? Agora é diferente, ó. O cliente vai passando, o cliente vai entrando e isso aqui chama a atenção deles, entendeu? Vai chamando a atenção dos clientes para eles poderem comprar o produto. Então, funciona, entendeu? A gente chamou a atenção. Agora, outra coisa também foi isso aqui, ó. O que a gente tá falando? A gente tem que fazer o quê? Aumentar a percepção. Tem uns produtos aqui, ó, tava assim, ó. Vou mostrar para vocês como é que tava. E do jeito que tava, desse jeito aqui, não tem nada de atrativo. É simplesmente a ilha de congelados, tem alguns produtos aqui, mas não tem nada chamando atenção, não tem nada que aumente a percepção. Então a gente fez o quê? Eu fiz esses cartazes aqui menores, isso aqui é só uma tirinha, que eu reaproveitei de alguns cartazes grandes que eu cortei, então eu reaproveitei. Aí o que eu fiz? Eu peguei os produtos que tá mais barato desse setor, tá vendo? E fui colocando isso aqui. Então, ó, desse lado aqui, por exemplo, tem o brócolis. Então eu vou colocar aqui, uma pontinha aqui, ó, por dentro da... onde fica aqui as etiquetas, ó, e eu deixo aqui, entendeu? Ele tá identificando o produto mais barato dessa parte aqui, dessa ilha de congelados. Isso aqui é a mesma coisa, com a parte do steak, entendeu? Porque, ó, só isso aqui é bom, entendeu? Tá precificado, mas não tá chamando atenção, que é o que a gente quer. Então, a partir do momento que a gente coloca isso aqui, é só colocar bem na pontinha aqui e dobrar um pouquinho para trás. Ou seja, então, já é diferente. É um destaque a mais para o produto até. Então, isso aqui é o que a gente faz aumentar a percepção para poder vender mais. E do outro lado aqui é a mesma coisa. A gente pega um produto mais barato desse lado aqui, a gente coloca ele um pouquinho para cima para não danificar as outras etiquetas dos outros produtos. Já ficou diferente. Então, isso aqui é um outro ponto de percepção. Então, chegou o nosso servidor, já foi preparado e eu vou mostrar para vocês.